Olá! Vocês sabiam que a fortuna do 1% mais rico do mundo poderia acabar com a pobreza no mundo inteiro 22 vezes? Pois é, eu sou a Luciana Genro, deputada estadual do PSOL, e a partir de agora eu vou estar aqui na RS Play falando com vocês sobre assuntos de política e atualidades. E esse assunto dos super ricos, sem dúvida nenhuma, é um assunto que está na pauta da política atualmente. Vocês conhecem aquele Elon Musk, que é amigo do Trump, dono do X, o antigo Twitter? Pois é, ele é dono de uma fortuna de mais de 400 bilhões de dólares. Já o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, tem uma fortuna de mais de 250 bilhões de dólares. E o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, chega a uma fortuna de mais de 230 bilhões de dólares. Se a gente converter tudo isso para reais, nós vamos ter a fortuna dos três somadas chegando a 3 trilhões de reais. A gente não tem nem noção do que é todo esse dinheiro. Mas, para facilitar, eu vou trazer um dado para vocês. Se cada um deles gastasse R$1 milhão por dia, vejam bem, cada um gastando R$1 milhão por dia, sabe quantos anos iria levar para que o dinheiro deles acabasse? 3.407 anos. Aí dá para a gente ter uma noção do que é a meritocracia que alguns acham tão interessante defender. Que meritocracia é essa que alguém que nasce numa família de bilionários tem garantido por 22 gerações garantido uma fortuna sem precisar trabalhar? Essa é a lógica dos super ricos. E é contra isso que nós precisamos lutar. Vocês sabem que há um debate na Câmara Federal sobre a tributação dos super ricos. Eu mesma, quando fui deputada federal, apresentei um projeto para regulamentar o artigo da Constituição que foi inserido lá em 1988 por um senador que nem era tão de esquerda assim e que foi presidente da República, o então senador Fernando Henrique Cardoso. Ele inseriu na nossa Constituição um dispositivo que diz que as grandes fortunas devem ser tributadas, que o Brasil deve ter um imposto sobre grandes fortunas, justamente para diminuir um pouco essa desigualdade brutal que existe entre os supermilionários e os pobres. Esse imposto sobre as grandes fortunas nunca foi regulamentado. Agora, quando o governo federal tenta tomar algumas medidas ainda muito tímidas para diminuir esse abismo entre os grandes milionários e os pobres, o Congresso Nacional rejeita qualquer possibilidade disso acontecer. Esse debate sobre o IOF tem a ver com isso e tem ainda aquele compromisso assumido pelo então candidato Lula e hoje nosso presidente da República de que iria isentar o imposto de renda das pessoas que ganham até R$5 mil. Vocês se lembram desse compromisso? Foi um compromisso importantíssimo que o Lula assumiu e muita gente votou no Lula justamente com essa expectativa. Pois ele mandou para o Congresso Nacional essa proposta para que os assalariados que ganham até R$5 mil não paguem mais imposto de renda. E vocês sabem o que aconteceu com esse projeto? O deputado que foi escolhido como relator está sentado em cima da proposta. Ele não apresenta o relatório e, portanto, a proposta não consegue ser votada. Ao mesmo tempo, os congressistas derrubaram a proposta do governo de taxar um pouco mais os ricos que se utilizam de produtos financeiros sobre os quais são cobrados IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras. E pagar um pouco mais de imposto de IOF é uma forma, ainda que tímida, de fazer um pouco de justiça social. Mas os congressistas não quiseram aprovar. E, ao mesmo tempo, exigem do governo que faça o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal é o governo gastar menos do que ele arrecada para poder sobrar dinheiro e pagar
os juros da dívida pública, os juros que consomem um percentual gigantesco do nosso orçamento. E os grandes especuladores do mercado financeiro, eles estão preocupados que o governo não tenha dinheiro para pagar os seus juros. Por isso, esse discurso que vocês assistem todos os dias dos economistas tradicionais, nas grandes redes de televisão, de que é preciso fazer o ajuste fiscal, tem a ver com isso. Não é porque eles estão preocupados que vai acabar o dinheiro para o Bolsa Família, ou para a educação, ou para a saúde. Eles estão preocupados que não tenha dinheiro para pagar os juros da dívida pública. E aí, ao invés deles aceitarem uma tributação maior sobre os super ricos, eles querem que o governo corte na saúde, corte na educação, corte no Bolsa Família. E o governo, inclusive, cedeu num aspecto extremamente negativo, justamente para os mais pobres. Ele enviou uma proposta para mudar os critérios do Bolsa Família, dificultando ainda mais a possibilidade de alguém conseguir ter essa assistência. A nossa deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, inclusive, está com uma proposta para reverter essa mudança. Só que o governo, de um lado, tenta ceder para o Congresso Nacional, fazendo essa proposta de mudança do benefício continuado para os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, também quer uma contrapartida do Congresso fazendo uma tributação maior sobre os super ricos. Mas eles não querem. Então agora nós estamos num embate. Um embate contra um Congresso que está defendendo os interesses dos mais privilegiados no topo da pirâmide social. E os movimentos sociais, os partidos de esquerda, estão organizando um plebiscito popular. Daqui a pouco vocês vão ser abordados aí na rua, caminhando pelo centro de Porto Alegre ou das outras cidades aí do nosso estado, em todo o Brasil. O plebiscito popular vai perguntar para você se você acha que os super ricos devem ser taxados mais fortemente. Se você é a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E ainda tem uma outra pergunta, se você é a favor do fim da escala 6x1. Sabe a escala 6x1? Você trabalha 6 dias e folga só 1. E tem escalas piores, né? Tem empresas, principalmente no comércio, que chega a ser 10x1. E há um movimento e também um projeto tramitando na Câmara Federal para que se modifique essa lógica de uma jornada de trabalho tão extensa em que a pessoa, e especialmente as mulheres que já têm a dupla jornada de, além de trabalhar fora, também o cuidado dos filhos e da casa, porque a gente sabe que as mulheres são sim a maior parte daquelas que fazem o serviço doméstico, o serviço de cuidado. Então, a gente acredita que é necessário mudar esse tamanho da jornada de trabalho, para que as pessoas possam descansar mais, ter mais momentos de lazer e ter um salário digno. E é isso que o plebiscito vai te perguntar. Então, se você encontrar por aí na rua uma turma com uma urna te convidando para votar no plebiscito, participa desse plebiscito, dá a tua opinião e nos ajuda a criar um movimento no Brasil para defender uma maior justiça tributária, uma maior justiça no mercado de trabalho, onde as pessoas tenham salários dignos, com jornadas menos extenuantes e possam efetivamente garantir uma vida digna. Que os bilionários paguem a conta da crise e não a classe média, os trabalhadores e o povo mais pobre.